Namastê, muito boa noite a todas. Hoje, segunda-feira, estamos nos encontrando para mais uma vez fazermos a leitura deste livro maravilhoso que é O Despertar da Consciência. É o livro de Neville Goddard e ele traz aí muita sabedoria, muita transformação na nossa vida. É um crescimento constante. Então, para quem quiser acompanhar, eu sou a Simone Chiavoloni. E toda segunda-feira estamos aqui nos encontrando para fazer essa leitura deste livro fantástico. E depois ao final, eu encerro a gravação e nós vamos para o momento de compartilhar. Nós estamos no livro O Despertar da Imaginação. Esse livro é uma coletânea, né, de 7 livros, de Neville Goddard. E cada leitura é um ensinamento. Cada vez mais temos aí aprendizados na nossa vida. E agora ele está mostrando para a gente como podemos trabalhar, como podemos despertar a nossa imaginação, que é algo que veio para nós como um presente, a imaginação. E a imaginação, ela faz com que nós possamos transbordar cada vez mais, aprender cada vez mais. É realmente impressionante esse caminho que Neville trouxe para nós, tá bom? E antes da gente iniciar a nossa leitura, vamos nos conectar com todos os presentes. Tivegelissa, Érica, Selma, Simone, a Eliane, a Andréia, eu estou aqui. Vamos também nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração, que é onde habita nosso Deus, nosso divino, nosso antariano, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar. Indo ao encontro dele, sentindo a sua presença. Eu te vejo, divino, eu estou aqui. E peço para que estejas comigo em todos os instantes da minha vida. E que se por algum momento eu estiver sem a sua conexão, sem sentir a sua presença, que eu sinta, que eu ouça seu chamado e volte imediatamente até aqui para me conectar novamente contigo. Porque eu sei que quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente, então abrir os nossos olhos. Nós vamos iniciar na página 550, capítulo 3 do livro Despertar da Imaginação. Então, no primeiro capítulo, só para dar uma recapitulada, ele falou sobre o que é a imaginação e como é que nós podemos trabalhar com a imaginação, para que serve a imaginação, essa ferramenta incrível que temos aí ao nosso alcance. Depois ele passou algumas instruções firmadas através do capítulo 2, mostrando para nós como a gente pode tornar consciente esse poder da imaginação. E agora nós vamos no capítulo 3, Caminhos Internos. E os filhos dela lutavam em seu ventre. Então ela indagou: por que estou eu assim? E foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações nascem em teu ventre, e dois povos se dividirão
de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Está em Gênesis 25, versículo 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual, com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é eterna e empreitada, a guerra no céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem, tentando afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Está em Mateus 19, versículo 30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Está em João 1, versículo 27. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, é que veio o espiritual. Está em 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento em que ele sente a presença de outro ser em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais, desde o seu nascimento. Uma o domínio deve ganhar, e o mais jovem sobre o velho reinar. Existem duas linhas distintas de pensamento, ou perspectivas no mundo, que cada homem possui. A Bíblia se refere a esses dois aspectos como o natural e o espiritual. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Está em 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo inteiro do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência quanto o seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo da experiência subjetiva. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem dois tipos de movimento: o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno. O movimento interno é a força através da qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Toda vez que as ações do corpo interno corresponderem às ações às quais o corpo externo realiza, para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O que está dizendo aqui? Parece confuso. Não está falando do corpo interno e do corpo externo, mas nada mais é do que tudo se cria primeiro no nosso interior, para depois se expandir e vir para o exterior. Então, a gente manifesta, primeiramente, através das nossas vontades, desejos, imaginação, o poder da nossa imaginação, e a partir de então, ele só vai se manifestar no corpo externo, depois de ter sido criado internamente. Então, é isso que está dizendo aqui. E ele só consegue fazer isso quando o nosso desejo está já concretizado aqui dentro. Está dentro, está fora.
tudo que está dentro está fora. Aí vem de novo, né? Até a Caibalion também fala sobre algo relacionado assim também, porque tudo é o interno, é o reflexo do seu externo. Então, o que que ele está dando de instrução aqui? Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado. Olha o exercício aqui, hein? E faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser. Imobilize o seu corpo físico exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação pré-determinada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início desta ação. Então, como se você estivesse adormecendo, conscientemente, imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante. Uma soneca é o suficiente. Mas trazer uma ação ao sono condensa fantasia em fato. Então, ele está falando o quê que é para a gente fazer aqui? Para você criar aí essa história, vivenciar ela internamente, como se fosse uma novela, um drama, como se fosse uma história que você estivesse contando e sentindo ela se realizando ali. E aí a gente vai fazer o quê? Com que o nosso corpo físico fique imóvel. Então, novamente, aquele mesmo exercício que vem desde o sono, desde quando a gente aprendeu no O Sentimento é o Segredo, quando ele fala sobre o capítulo sono, que é para a gente ficar imóvel. Então, não precisa estar necessariamente deitada. Pode estar sentada, pode ser como se fosse uma soneca, pode ser alguns instantes que você fique imóvel. E aí você vai fazer com que essa imaginação sua comece a iniciar essa ação, como se ela fosse pré-determinada, mostrando para você ponto a ponto do que você quer que se realize, ali sentindo aquilo sendo realizado. E se você dormir, melhor ainda, porque o sono, ele condensa a fantasia em fato. Porque é o momento que nós estamos mais frágeis, porém nós estamos muito mais suscetíveis a tudo isso. É exatamente isso. No primeiro momento, seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas, que não têm nenhum pastor. Não se desespere. Se tua atenção se desviar 70 vezes, 7 vezes, traga de volta 70 vezes, 7 vezes ao seu curso pré-determinado. Até que, de exaustão, ela siga o caminho apontado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. Então, está falando persistência aqui. Vamos lá, a gente muitas vezes está começando a trabalhar. Olha, é uma briga, de verdade, é uma briga constante isso. Quando a gente está começando a fazer isso, quando você vai começar a trabalhar a sua imaginação, é mil coisas passando pela sua mente, mil imagens vindo, e você vai falar assim: não vou, eu quero aquela, é aquela, e você vai ficar ali, persistente naquela sua imaginação, naquilo que você quer trabalhar. Você vence pelo cansaço, e é exatamente isso que ele está falando, a gente vencer pelo cansaço. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Loves disse: há muito tempo eu tive a sensação de que este estudo havia se transformado em uma convicção. Que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não está nos objetos que as operam, mas sim no grau de intensidade de seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajuda e transmuta. Quando nivelada a uma frequência mais branda, a mesma energia se envolve e se junta a estas imagens que, no seu âmbito final, indissoluvelmente se fundem em uma só. A fantasia molda e a imaginação funde.
Aqui está uma aplicação prática dessa teoria. Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar 3 conduções entre a sua casa e seu trabalho. E isso prolongou a sua viagem, que era de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito deste problema e veio à conclusão que um carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um. Colocando essa teoria à prova, que sempre que as ações do seu interior correspondem às ações do exterior, o seu eu físico apaziguará o seu desejo e o seu desejo se realizará. Ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que estou sendo levada para o meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentiu o ritmo do motor. Ela imaginou sentir o cheiro de gasolina, sentiu o movimento do carro. Tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar e, dirigindo-se ao seu companheiro, dizia: obrigado, Senhor. Ao que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouvia o bater da porta ao fechar. Ela me disse que ela centrava sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em sua viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona, ela pensava estar na carona e em tudo que lhe era implícito. Esse passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou a sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve seu propósito, mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada. A emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo unidos intensamente se transformam de um estado mental em uma ação física. O seu eu interior se move melhor ao longo do percurso pré-determinado quando as suas emoções colaboram. O interior deve ser colocado para fora, e ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, essa jovem cega pegou a sua carona imaginária, dando toda a alegria e o sentimento de realidade vivida. Poucas horas depois de sua segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no Jornal da Tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar. Enquanto estava lá, sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo, dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa todos os dias. Então o homem que contou a história disse: se você a levar para casa, eu a levo para o trabalho. Isso aconteceu há mais de um ano. E desde aquele dia, esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses 2 senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega em seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o homem samaritano e disse: obrigado, Senhor. E ele lhe respondeu: o prazer é todo meu. Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, as quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente avivado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam das suas viagens internas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginativas, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade.
Estes movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sobre todos os aspectos físicos. Quem pratica estes exercícios de bilocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiescência, e, inevitavelmente, irá conseguir despertar a consciência e tomar dimensão do grande mundo interior. Envolvendo-se inteiramente, vendo a cidade a partir do sentimento de seu pedido atendido, ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens que não despertaram pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento do seu eu interior, implicando na realidade do seu desejo. Sempre que uma ação do seu eu exterior for dada a apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de cada objeto visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Esta viagem acontece em si mesmo. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem o movimento interno, é impossível realizar coisa alguma. A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e leve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro nesta ação pré-determinada. E participe desta ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através desse processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornam ações se elas forem sentidas, se elas despertarem um movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares com a sola dos teus pés, eu te darei. Está em Josué 1, versículo 3. E lembre-se, o Senhor, teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Está em Sofonias 3, versículo 17. E essa é a nossa leitura de hoje, onde nós colocamos aqui vários pontos, né? Como que nós podemos chegar através dos nossos caminhos internos, como que a gente pode usar a nossa imaginação e mostrando mais pontos de como que esse poder incrível que é a imaginação pode trazer de manifestações para a nossa vida. Então, para quem quiser acompanhar as leituras, toda segunda-feira às 19h30, nós estamos aqui reunidos aqui no Zoom. E depois da leitura, nós fazemos o nosso compartilhar, que não é gravado. Somente as pessoas que estão aqui presentes que podem participar. Então, gratidão a todos. Se quiser pegar o link, está aqui no descritivo do vídeo. É só você pegar o vídeo aqui, ver nas redes sociais que está o Linktree, onde tem o link no nosso Zoom, tá bom? Gratidão imensa. E até a próxima semana.